Quer? Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. E aí, amados, tudo tranquilo, tudo sob controle? Nós já estamos na aula 38.1, trabalhando agora a parte da sintaxe. Lembra que vocês já estudaram, né, com outros professores desse mesmo componente, que é a relação das classes gramaticais. Agora nós vamos estudar as classes gramaticais dentro das orações. Beleza? Então vamos lá para o período simples, período composto. Mas antes, né, sempre começando com o texto. Esse texto aqui é da nossa Conceição Evaristo. Tá bom? Olhos d'água. Preste bastante atenção, tá? Um texto excelente para discutir, né? Fazer um debate em sala de aula, interpretar também. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado lá, chegado até ali, na verdade. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias. Há meses, posso dizer. Entre um afazer e o outro, eu me perguntava, pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que, a princípio, tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Então, nós temos aqui um fragmento, né, de texto selecionado de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Olha a nossa árvore do conhecimento, nós temos aqui a temática, que é período simples e período composto. Então, vamos lá então. Antes, conversando com vocês, você, amado aluno, amado estudante, vão aqui, olhe para mim. Qual é o conceito que vocês têm de frase? O que é frase? O que você considera frase? Qual é o conceito que vocês têm, qual é a definição, né, de oração? Qual é o conceito que você tem de período? Tá com fumacinha na cabeça? Então, vamos tirar. Então, relembrando, que eu sei que vocês já sabem, né? Vocês já têm um conhecimento de mundo. Vamos lá. Frase é todo enunciado capaz de transmitir uma mensagem, uma comunicação. Pronto. Alguns conceitos são assim,
é um conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. É um conjunto de palavras de sentido completo. Assim vão criando. Cada um tem o seu próprio conceito de frase. Mas será se eu chegar aqui e colocar aqui no quadro banana, maçã, José joga bola? Fica esquisito, né? Fica sem sentido, sem coerência, né? Mas se eu falar assim, que tarde maravilhosa, meu amado estudante. Olá, meu querido, tudo bem? Viu só? Então, quando eu falo, olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Ó, já estou falando uma frase. Aí você está entendendo que eu estou te saudando, não é mesmo? Mas se eu juntar só palavras, não há. Tem que ter uma organização. Tem que ter sentido completo. Se não tiver sentido completo, não será frase. Tá bom? E essa frase, ela pode estar formada somente por palavras, só por nomes, sem fazer uso de verbo. Se eu falo assim, Marcos joga bola. Marcos é um espetáculo de estudante. Ó, espetáculo de estudante. Eu não usei verbo, mas é uma frase, você entende? Mas se eu falar Marcos é um ótimo jogador de futebol, também você entende. Eu coloquei um ótimo. O é o verbo ser. Então, aí, ó, já tem a presença do verbo. Já vou dizer que é uma frase verbal. Tá? Porque o verbo apareceu. Não teve sentido completo? Eu falo Carlos ama Fernanda. Carlos ama Fernanda. Você não entende que Carlos ama Fernanda? Tem sentido completo. Também é uma frase. Mas só que essa frase já veio diferenciada, que está com a presença do verbo amar. Estão entendendo? Aí eu já vou chamar de oração. Para ser oração, é necessária a presença do verbo. E hoje, né, vamos estudar aqui na temática da nossa aula período simples e período composto. O que é um período simples? É formado por uma oração. Então, se é uma oração, vai estar a presença do verbo. O que é um período composto? É formado por mais de uma oração. Ou seja, tem que ter mais de uma oração para ter o período composto. Senão, não será composto. Então, você vai identificar a oração pela quantidade de verbo. Beleza? Então, focando aqui, vamos diretamente para o quadro e vou explicando para vocês. Vamos. É todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Ok. A frase pode ou não ter verbo, pode ter ou não ter verbo, certo? Então, vamos aqui no trechinho, né, de Carlos Drummond de Andrade. Que susto, Teobaldo! Caiu uma chuva fina, noite linda, que rapaz ignorante. Eita, vida besta, meu Deus. Então, aqui, quando eu falo assim, que susto, Teobaldo, ó, no primeiro verso, né, você percebe que não aparece verbo. Então, aqui eu tenho uma frase nominal. Ó, dá para entender que a pessoa se assustou com o Teobaldo. Quando ele fala caía uma chuva fina, também dá para entender. Só que aí apareceu a presença do verbo cair. Aí também é uma frase, tem sentido completo. Noite linda, também dá para entender. Uma frase, dá para entender que a noite é linda. Que rapaz ignorante, também é uma frase, que dá para entender que o rapaz é ignorante. Mas só que é uma frase nominal. Eita, vida besta, meu Deus, também dá para entender que é uma frase nominal. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Todo enunciado linguístico, ó, todo conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem é o quê? Frase. Cada um de vocês já vai criando o seu próprio conceito. Vamos lá para mais. A frase nominal.
A frase pode ou não ter verbo. Isso a gente já sabe. Quando que é frase nominal? Quando não tem verbo. Ó, cuidado! Você está andando, de repente, tem uma parte que está com buraco, o que está o seu parceiro fala assim, cuidado! É claro, automaticamente você não vai ter uma atenção, um certo cuidado, vai ter cautela para seguir em frente. Então, ó, cuidado, só apareceu o nome. Então, frase nominal. Belo serviço, o seu também, frase nominal. Frase nominal não tem verbo. Agora, a frase verbal, já o próprio nome diz, vai ter a presença de um verbo. Ó, os filhos saíram para jantar. Olha aqui, ó, os filhos saíram para jantar. Está aqui o verbo, saíram. Eu fiz um bolo de chocolate. Eu fiz. Olha a presença do verbo. Tá bom? Então, é frase verbal. Uma frase pode conter uma ou mais orações, pois cada verbo possui a sua própria oração. Então, aqui eu tenho uma oração, tá certo? Porque apareceu somente um verbo, eu vou ter um período simples, porque o período simples é formado apenas por uma oração, que essa oração vai ser classificada como oração absoluta, tá? Aí eu fiz o bolo, também período simples, só tem um verbo, só tem uma oração. O que eu quero dizer para vocês? Que a frase, ela pode ter verbo ou não. Para ser frase é necessário, né, ter sentido completo. Oração. É uma unidade sintática que se organiza em torno, olha aqui, ó, de um verbo ou de uma locução verbal. Aí você faz a pergunta, o que é uma locução verbal? Ela é formada, né, por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Tá bom? Quase toda oração possui um sujeito, o ser sobre quem se declara algo. Mas é fundamental que haja predicado, que se declara sobre o sujeito. Então, nós temos aqui, estamos indo. Aqui eu só tenho o predicado. E aqui estamos indo é uma locução verbal. Mas que, ó, nós estamos indo. Ó, tá bom? Então, o sujeito está oculto, mas pela terminação verbal dá para saber quem é. Então, o sujeito está oculto, que é o sujeito nós, e o predicado estamos indo. Se eu tivesse aqui, gosto de chocolate. Chocolate. Ó, ficou feio. Mas, ó, quem que gosta? Eu gosto. Então, o sujeito é eu e gosto de chocolate é o predicado. Tá bom? Isso aqui é uma oração. Oração no gênero poema. Olha só, tem a conjugação, ó. Eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde. E eu planto. Afonso Romano de Santana. Tá certo? Então, aqui, esse poema tá dizendo assim, ó, olha o título dele, né? Conjugação, porque ele vai conjugando alguns verbos. Tá certo? Tudo relacionado com a temática, no gênero poema. Agora a oração. Aí eu tenho aqui, eu vou estudar para a prova hoje à noite. Ó, usou aqui a locução verbal, vou estudar, 2 verbos, né? Com a função verbal. Tá certo? Então, na oração apareceu o verbo. Sim, eu vi uma onça. Tá aqui, ó. Olha aqui o verbo, né? Então, é uma oração. A frase com 2 orações, ó. 2 ou mais ou formas verbais integrantes de uma locução verbal. Então, aqui eu tenho uma frase usando a locução verbal e tenho uma frase usando apenas uma forma verbal.
Hoje eu vou à casa da Amanda para estudarmos para a prova. Então, olha só, aqui o que aconteceu? Eu tenho duas orações, porque apareceu o verbo ir e o verbo estudar. Então, aqui apresenta nesse período, né, duas orações. Então, é um período que composto, porque apresenta mais de uma oração. Frase com 3 orações. Vamos ver aqui, ó. Vou estudar com a Sara para a prova de geografia. Ela vai me ajudar porque entende muito bem a matéria. Então, aí você apareceu o verbo estudar, o verbo ir, o verbo entender. Beleza? Vamos lá. Oração e enunciado com verbo ou locução verbal. Olha aqui nessa tirinha. Eu quero um sorvete de casquinha. Olha, na primeira fala, né? Olha aqui, já é uma oração que tem aqui. Dá para entender a mensagem? Dá. Com quantas bolas? Todas. Você já sabe pelo contexto que a Magali, ela tem essa questão de ser, né, comilona, né? Ela come demais, ela é gulosa. Então, vou gritar para todos ouvirem que eu estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Viu só? Então, aí, né, também eu tenho aí a locução verbal, vou gritar, ouvir, estou sabendo, acontece ao anoitecer. E agora, o período, para tirar essa fumacinha que está na cabeça de vocês, ó. Toda frase é formada por uma ou mais orações e é chamada também de período, tá certo? Então, no caso, todo período é formado por uma oração, tá certo? Para ser período é necessária a presença de oração, então vai ter a presença do verbo. Eles podem ser simples ou podem ser compostos. Quando eu tenho um período simples, quando eu apresento apenas uma oração, como que eu vou saber? Pela presença do verbo. O que mais que a gente pode falar dessa questão do período? Vamos lá. O período simples, né? E você já sabe que ele pode ser composto, ele pode ser simples. Simples, apenas uma oração. É a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Então, vamos lá ver aqui o conceito do período simples. Constituído por apenas uma oração, ó, o simples, apenas uma oração, que vai receber o nome de oração absoluta, certo? Então, quando eu falo assim, João foi à feira. Então, aqui, ó, o verbo ir. Então, só tem um período. Então, vou chamar aqui esse oração absoluta. Aí, se eu colocar assim, João estuda e trabalha, já tem o quê? Duas orações. A primeira oração, João estuda e trabalha a outra oração. Apresentou mais de uma oração, eu vou ter o período composto. Mas vamos ver aqui o conceito, né, de período composto. Período composto, quando contém duas ou mais orações, tá certo? Eu posso dizer assim, João trabalha, estuda e joga bola todos os dias. Então, ó, trabalha, estuda e joga bola. Ó, 3 ações, jogar, trabalhar e estudar. Então, o período é composto. O período simples é constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Já falamos. Então, aqui, as plantas necessitam de cuidados especiais. Olha aqui, ó, as plantas é o sujeito, necessito de cuidados especiais, eu tenho o quê? O predicado. Você vai focar o quê?
no verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Vamos ver outra. O gado está vacinado. Olha aqui, ó. O verbo está. Então, o período aqui é simples. Quando apresenta apenas uma oração. Quando que eu sei a quantidade de oração, é só você observar a quantidade de verbo. Agora, o período composto é constituído de duas ou mais orações. Nós temos aqui, ó. Eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música. Então, aqui, ó, você vai observar adoro, ir ao cinema e ouvir. Apareceu aqui, ó, eu adoro ler, ir ao cinema, ouvir música. Apareceu quantos verbos? Aí você vai perceber, né? Desculpa. Pela quantidade de verbo, você vai saber a quantidade de oração. Vou tomar uma água aqui para melhorar aqui um pouquinho, enquanto vocês vão analisando aí. Aí, amados, facilitando para vocês, aqui o período composto formado por duas ou mais orações. Minha saúde melhorou muito depois que comecei a frequentar a academia. Então, você vai, identifica qual é o sujeito. Ó, então, minha saúde, né? É o sujeito. Aí você vai, melhorou depois que comecei a frequentar a academia. Viu só? Aí o período composto, então, apresenta mais de uma oração. Só você contar a quantidade de verbo. Agora nós temos aqui. Comprei verduras e carne para fazer almoço de manhã. Ó, qual o primeiro verbo que você observou? Qual a primeira ação? O verbo comprar, tá certo? Ó, fazer é um outro, então período sim. Então, apareceu dois verbos, então já sabe que é o período composto. Estudei muito e por isso fui bem na prova. Ó, estudei e fui bem na prova. Então, período composto. Então, sempre você vai observando quais são os assuntos que aparecem, você vai contar as quantidades de ações e vai identificando as orações. Agora aqui, o Rio Madeira está seco. Viajaremos na próxima semana. Então, aqui, eu posso dizer aqui que o período é simples ou é composto? Qual seria a classificação? Olha que está identificado. Então, aqui apareceu só um verbo, período simples. Então, só tem uma oração. Viajaremos na próxima semana também só é um verbo. Então, só tem uma oração. Agora, a locução verbal. Ó, dois verbos. Vamos viajar na próxima semana. Apesar de ter dois verbos aqui, mas aqui representa apenas uma forma verbal, tá bom? O período também é simples. Pode ser classificado em período composto por coordenação ou por período composto por subordinação. O que seria esse período composto por coordenação? É quando eu tenho umas orações independentes, sintaticamente, tá bom? Então, serão classificadas assim, ó, período composto por coordenação. São as orações que são sintaticamente independentes, ó, como eu havia falado, ó, e coordenadas, pois ligam-se pelo sentido através de uma conjunção coordenativa. Aí você vai ver a ideia que passa cada conjunção. Vamos lá. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Olha só, aqui acordar é uma oração, tomei café é uma outra oração e termina
apanhei o ônibus com outra oração. Apresentou 3 orações. Então, eu já vou dizer que é um período composto. Mas é um período composto por coordenação. Ou seja, as orações são livres. Quando eu falo assim, acordei, posso falar só acordei. Você aí já vai entender a mensagem. Então, ela é livre. Tomei café, também você já vai entender. Apanhei o ônibus, entendeu? Então, elas são independentes entre si. A questão da sintática. Ela não vai completar o sentido da outra. Essa daqui, esse ezinho aqui, está dando um acréscimo, né? Das anteriores. Por exemplo, está adicionando, né? Está juntando. Quais ações que ela fez? Acordar, tomar café e apanhar o ônibus, tá bom? 2 orações coordenadas assindética e uma oração coordenada sindética. Exatamente. São 2 orações coordenadas assindética. Quando fala assindética, quer dizer que não tem conectivo, que não tem conjunção. Quais são? Acordei e tomar café. E a única que tem conjunção é essa daqui. Aí eu vou chamar assim, orações coordenada sindética aditiva, que dá ideia de soma. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Viu o filme, olha aqui o verbo. Não compreendeu o enredo. O que apareceu aqui? Outra conjunção, outro conectivo, que dá uma ideia de oposição. Oposição, né? Ó, se a pessoa vê o filme, qual é a intenção? É de compreender. Mas o que aconteceu? Não compreendeu. Então, usou uma conjunção de sentido oposto. Aí eu vou chamar o quê? É uma conjunção adversativa. Vamos lá. Uma oração coordenada sindética e uma oração coordenada sindética, mas não compreendeu o enredo. Qual é a sindética? Aquela que não apareceu com conjunção. As orações coordenadas, né? Elas vão ser divididas assim. A sindética, sem conjunção, e sindética com conjunção, com conectivo. Ela pode ser aditiva, que dá a ideia de soma, de adição, o próprio nome já diz. Adversativa, oposição, né? Ideias opostas. Explicativa, já diz tudo, explicação. Alternativa, alternância. E conclusiva, conclusão. As orações coordenadas, ó, poderá ser assindética ou sindética. Sindética com conjunção e assindética sem conjunção. Esse azinho aí quer dizer negação. Agora as orações, né? A classificação das orações coordenadas sindéticas. Nós temos aqui, como eu falei, a aditiva vai exprimir, né? Dá uma ideia de soma. Então, faço natação e judô. Ó, somando aqui natação e judô. Tá somando da oração, né? Adversativa, exprime a ideia de adversidade, contrariedade, oposição. Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Vou ao casamento, porém não posso ficar para a festa. A alternativa vai expressar uma ideia de alternância ou escolha. Vamos ao cinema hoje, quer você queira, quer não. Não importa se ele vai querer ou não, mas a gente vai ter que ir ao cinema. Conclusiva vai exprimir uma ideia de conclusão. Está chorando, portanto, não vamos ao parque. Qual foi a conclusão? De não ir ao parque. Explicativa vai exprimir uma ideia de explicação ou justaposição, ou justificativa, né? Estou atrasada, na verdade, adormeci. Ó, estou atrasada porque adormeci. Período composto por subordinação. Olha só, aqui, o que eu tenho um período composto por subordinação na oração?
é quando ela vai ter uma dependência sintática, tá certo? Ela vai sintaticamente, vai completar o sentido com a outra oração. Então, nós temos aqui, né? É aquela cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que faça sentido. Ó, só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele, ó, o período composto por subordinação. Só quando terminamos o namoro. Ó, esse quando aqui, ó, é a conjunção, né, que dá a ideia de tempo. Compõe e canta canções, ó. Quando eu falo compõe, já tem sentido completo. E canta canções, só vai somar período por coordenação. Aí você percebe aqui, ó. Percebi que gostava tanto dele só quando terminamos o namoro. Há uma dependência de sentido. Só vai ficar completa a oração se tiver a outra, né? O período só fica completo. O período composto por subordinação é formado por oração principal e a oração subordinada. Muito bem. A oração subordinada tem uma função sintática em relação à oração principal. Vamos aqui, ó. Aí eu tenho quero, se eu falo só quero, mas aí fica algo vago. Quero o quê? Quero que ele volte. Então, esse quer aqui é a oração principal. Que ele volte é a oração subordinada. Tá certo? Não sei dizer para onde ele foi. Então, não sei dizer, aquela que não aparece com conectivo, vai ser sempre a oração principal, e a outra vai ser a subordinada que vem com a conjunção. Logo, em ambos os exemplos, o período são compostos por subordinação. Vamos lá. A classificação das orações subordinadas. Nós temos aqui 3 tipos, né, das orações subordinadas. Elas podem ser orações substantivas, né, que vai exercer a função de substantivo. Dentro das substantivas, eu vou ter a subjetiva, que tem função de sujeito, a completiva nominal, que tem função de complemento nominal, tem a de predicativo de sujeito, tem a objetiva direta, tem a objetiva indireta, tem a positiva, mas você vai estudar passo a passo, só ter calma, tá bom, gente? Isso aqui só para vocês entenderem o que é período composto, o que é o período simples. Tem as orações adjetivas que vai ter a função de adjetivo, tá certo? Adjetivas, elas podem ser restritiva ou explicativa. As adverbiais, né, que vai ter a função de advérbio, tá? Aí você vai lembrar, se são orações subordinadas adverbiais, se advérbio, aí você já conhece os advérbios da classe gramatical, aí você vai lembrar de tempo, né, de finalidade, de modo, de causa, consequência, de condição. Então, dentro da oração, vocês vão identificando pelo contexto. As orações adverbiais as orações subordinadas adverbiais exercem a função de advérbio. Agora aqui para classificar, ou melhor, para fixar, para você não esquecer. Olha só, toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal. A maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou locuções verbais. Certinho? Então, vamos aqui, tá? Para fechar essa questão, né? Para você identificar. Você já sabe que frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Pronto. Tem sentido completo é uma frase. E a frase, ela pode aparecer com verbo ou não. Ok? Agora, oração. É uma frase que gira em torno de um verbo. Então, para ser oração, é necessária a presença do verbo. E período? Período é formado por
oração ou orações. Que o período ele pode ser simples se apresentar apenas uma oração. O período ele pode ser composto se apresentar mais de uma oração. Tá certo? E como que você vai saber se o período é simples ou é composto? É só você contar quantos verbos tem na oração. Se aparecer 10 verbos, eu tenho 10 orações. Se aparecer 3 verbos, eu tenho 3 orações. Beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá!